Pessoal, nós disponibilizamos um e-book grátis para você aprender a instalar o Lazarus Pascal. O link nós vamos deixar na descrição. Para você que está começando, é uma boa. Um passo a passo de instalação de uma das melhores linguagens de programação. Vai lá, o link está na descrição. Em 2026, enquanto todo mundo fica debatendo se vai usar React, Next.js ou algum framework que nasceu ontem e já tem 6 versões e uma comunidade de 12 pessoas no Discord, tem uma galera lá no fundo da empresa, quietinha, sem fazer alarde nenhum, usando Pascal. Isso mesmo, Pascal. Aquela linguagem de programação que a maioria das pessoas acha que foi enterrada junto com o disquete de 3,5 e o MSN Messenger. Mas não foi não, meu amigo. Ela está viva, respirando, processando milhões de transações por dia em sistemas que você usa sem saber. E as empresas que têm isso na barriga não falam sobre o assunto em público, como se fosse um segredo de família mais bem guardado do que a receita do frango da vovó, aquela que ela leva para a cova. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Isso faz uma diferença enorme para o canal. E se você está chegando agora, bem-vindo! Aqui a gente fala de tudo sem enrolação, sem aquele papo chato de especialista que parece estar sofrendo enquanto explica. A gente aprende junto e ainda dá umas risadas no processo, porque a vida é curta demais para assistir vídeos sem graça. Agora volta comigo, porque o assunto está quente e ainda tem muita coisa boa pela frente. Bora entender de onde veio essa história toda? O Pascal foi criado lá em 1970 pelo cientista suíço Niklaus Wirth, um cara que queria uma linguagem simples, estruturada e fácil de ensinar para estudantes. Durante os anos 80 e 90, virou febre nas universidades e nas empresas do mundo inteiro. Era o que tinha, era o que funcionava e todo mundo usava. Aí chegou o C++, o Java, o Python e o coitado do Pascal foi sendo empurrado devagar para a beira da calçada, como aquele colega de trabalho gente boa que todo mundo foi esquecendo de chamar para almoço. Só que algumas empresas, principalmente bancos, seguradoras, indústrias pesadas e órgãos do governo, já tinham sistemas inteiros escritos nessa linguagem. Sistemas enormes, críticos, cheios de regras de negócio acumuladas ao longo de décadas. E migrar isso? Meu amigo, migrar um sistema desses é como tentar trocar os pneus de um avião enquanto ele está voando. E aí vem a questão que me deixou encucado quando comecei a pesquisar sobre isso. Por que as empresas escondem? Porque existe um preconceito imenso no mercado de tecnologia em relação a linguagens consideradas antigas. Se uma startup ou uma fintech descobrir que o banco com quem ela quer se integrar ainda roda partes do sistema central em Pascal, a primeira reação vai ser a de quem acabou de morder uma baita fatia de torta de limão achando que era de chocolate. Tem um choque, uma desconfiança, uma cara feia de "e agora?". Então as empresas preferem passar um verniz moderno por cima. Colocam uma API bonita na frente, chamam o sistema de legado estratégico e pronto. Ninguém precisa saber o que está rodando embaixo do capô, mas a real é que isso não é vergonha nenhuma. É pragmatismo puro e simples. Um estudo da empresa de análise tecnológica Microfocus estimou que ainda existem mais de 220 bilhões de linhas de código COBOL em produção ativa no mundo todo. Se você não sabe o que é COBOL, imagina um primo mais velho do Pascal que trabalha no Banco Central, nunca pediu demissão e nunca chegou atrasado um único dia na vida. Agora imagina que o Pascal está na mesma faixa etária e na mesma situação de emprego. Os sistemas funcionam. E sistema que funciona, meu amigo, ninguém mexe. Porque o risco de quebrar algo que processa um volume absurdo de dinheiro e de informações sensíveis é alto demais para qualquer gerente que ainda quer continuar empregado na semana seguinte assinar a ordem de migração. Tem outro ponto que pouca gente comenta: o custo real de migrar. Reescrever um sistema legado desse porte não é barato nem rápido. Não é só questão de contratar um desenvolvedor jovem e mandar ele reescrever tudo em Python numa sexta-feira de tarde. A gente está falando de anos de trabalho, equipes inteiras alocadas, consultorias absurdamente caras, testes que parecem não ter fim e ainda assim com risco real de falha no final de tudo. Um relatório da consultoria McKinsey já apontou que projetos de modernização de tecnologia da informação estouram o orçamento inicial em mais de 45% dos casos. Então, muita empresa faz uma conta simples e cruel.
quanto custa manter o sistema do jeito que está, com os profissionais que já sabem mexer nele, versus quanto custa migrar tudo do zero, com chance real de dar muito ruim? A resposta, na maioria esmagadora das vezes, aponta para não mexer. E por falar em profissionais que sabem mexer nisso, esse é o ponto que me deixa genuinamente curioso quando olho para esse universo. Tem uma galera, geralmente com mais de 50 anos de idade, que ainda domina Pascal, Delphi e outros dialetos dessa família de linguagens com uma maestria impressionante. Esses caras são tratados dentro das empresas como aquele encanador que conhece cada cano da casa antiga desde os anos 80. Você não sabe o nome completo dele, ele quase nunca aparece nos corredores, mas quando aparece, todo mundo para o que está fazendo e presta atenção. E o salário deles? Tem casos documentados de especialistas em sistemas legados ganhando valores bem acima da média do mercado, justamente pela raridade extrema do conhecimento que eles têm na cabeça. Tem uma ironia deliciosa em tudo isso que não dá para ignorar. Enquanto as empresas de tecnologia fazem marketing falando de inteligência artificial, arquitetura de microserviços e computação em nuvem como se fossem a solução para todos os problemas da humanidade, lá no subsolo dos servidores, um processo escrito em Pascal está feliz da vida, sem bug crítico, sem atualização urgente pendente, sem vulnerabilidade nova, sendo descoberta toda segunda-feira de manhã. É quase poético. É como aquele vizinho que nunca atualiza o sistema do celular e o aparelho funciona perfeitamente há 7 anos, enquanto a gente que comprou o último modelo fica reiniciando o negócio 3 vezes por semana sem motivo aparente. Estabilidade tem um valor enorme que a empolgação com o novo frequentemente faz a gente ignorar. A pergunta que fica depois de tudo isso é: por quanto tempo mais esse cenário vai se manter? A tendência natural é que, conforme os especialistas mais experientes forem se aposentando e indo embora, a pressão por modernização vai aumentar gradualmente dentro das empresas. Algumas já estão usando ferramentas de inteligência artificial para tentar ajudar na tradução automática de código legado para linguagens mais modernas, com resultados ainda bem mistos, diga-se de passagem, porque código antigo tem nuances que a IA ainda não consegue capturar completamente. Mas a migração completa e segura ainda é um projeto de longo prazo, muito caro e com risco considerável. Então, pelo menos nos próximos anos, o Pascal vai continuar existindo quieto no coração de sistemas que você usa todo dia, sem suspeitar de absolutamente nada. Então, da próxima vez que você usar um aplicativo de banco, emitir uma nota fiscal eletrônica ou passar o cartão num sistema corporativo qualquer, pensa um instante. Pode ser que lá no fundo, num servidor numa sala climatizada, em algum andar esquecido de um prédio em São Paulo ou no Rio, um código escrito em Pascal há 30 anos está trabalhando por você sem reclamar, sem pedir reunião para alinhar expectativas e sem precisar de framework novo toda semana. Talvez a lição aqui não seja sobre tecnologia, talvez seja sobre humildade mesmo. O que funciona, funciona, mesmo que a embalagem não seja a mais bonita da prateleira. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.